eu não tenho um plano B. Se a tradução acabar amanhã, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer da minha vida. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que já tá dando os seus primeiros passos na tradução. E hoje é dia de Tradutor Iniciante Responde. Gente, eu tenho uma pergunta aqui. Eu achei que super valia a pena, né, trazer para vídeo para eu poder dar uma resposta completa, até porque eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu não entendi o que ele falou. Mas vamos lá, vamos ver essa pergunta aí de hoje. A pergunta é a seguinte: para quem está estudando tradução e quer manter um plano B ainda utilizando o idioma, qual seria a sua dica? Beleza, vamos lá. Você está estudando tradução vai ser o seu plano A, é isso. Aí você tem um plano B e você quer manter esse plano B. Você quer fazer o plano A e o plano B junto? É isso? Eu não consegui entender muito bem o que você quis dizer aí, mas vamos tentar. Eu tenho um plano A e um plano B. Eu gosto de fazer o seguinte: quando eu tenho um plano B, geralmente o meu plano A vai meio que tender a fracassar. O que ferra o plano A é o plano B, mano. Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. Às vezes, para certas coisas darem certo na nossa vida, a gente tem que queimar todos os barcos. Que é você ir sem olhar para trás. Sem ter como voltar. Você tem aquele plano e tem que fazer aquele plano dar certo. O que aconteceu comigo quando eu entrei na tradução? Eu tinha acabado de pedir demissão no meu trabalho. Eu era bancária, eu pedi demissão. Eu ia casar, eu pedi demissão meses antes do meu casamento. 2 meses antes do meu casamento eu pedi demissão. E eu tinha acabado de começar a pós em tradução. Ou seja, eu tinha uma casa para montar, para pagar, tinha uma pós-graduação para pagar e eu tinha acabado de pedir demissão. Dinheiro, pra que dinheiro? Então a tradução tinha que dar certo na minha vida. Por mais que eu tivesse feito uma reserva de emergência, né? Que não era nem reserva de emergência, era realmente eu tinha juntado um dinheiro, guardado um dinheiro para poder fazer essa minha transição de carreira. Só que eu, dei uma surtada assim, de leve. Hoje eu tô tranquilo, eu não tenho crise, pra mim eu levo a vida da forma mais tranquila possível. E acabei adiantando esses planos aí de transição de carreira. Mas eu não tinha um plano B. Eu queria ser tradutora e não tinha outra opção. Por mais que eu, nesse início de carreira, eu desse aula de espanhol também, eu não tinha um plano B. Ser professora de espanhol não era o meu plano B. É que eu gosto de dar aula, sabe, gente? Eu curto dar aula, eu gosto de ensinar. Eu acho que quando você ensina é uma troca. Eu não via o dar aulas como um plano B. Se eu não der certo na tradução, eu dou aula, sabe? Não era assim. Eu voltaria a dar aula se, eu não trabalhasse com interpretação, talvez. Porque com a interpretação, às vezes, surge uma conferência no meio da semana e aí eu não vou conseguir conciliar dar aula com ir para a conferência para fazer interpretação. Por isso eu não dou aula hoje mais, de espanhol. Dou aula de legendagem, dou aula de interpretação, na pós-graduação da Faculdade Forte, mas eu não dou mais aulas de espanhol em curso por causa desse pequeno detalhe. Agora, se você tem um plano B e você quer manter esse seu plano B, eu acho muito complicado. Por quê? Porque como você tem ali uma situação de se a tradução não der certo, eu tenho meu plano B? Pode ser, não tô falando que isso vai acontecer, mas pode ser que não dê certo. Porque você vai estar na sua zona de conforto. Você não precisa fazer dar certo. E outro detalhe, as coisas acontecem aos pouquinhos na nossa vida, Tendo um plano B, talvez você se acomode e não espere tempo suficiente para que o seu plano A dê certo. Escolhe esse caminho e, para de desistir no meio do caminho. Acabou de começar, meu! Então vamos lá, qual é o seu plano B? Eu não sei, Você não abriu aqui para mim. Mas vamos dizer que seu plano B relacionado ao idioma seja da aula, Que você falou que teu plano B tinha que ser relacionado ao idioma. Eu tô imaginando que seja dar aula. Você até vai conseguir manter isso durante algum tempo. Mas, como eu mantive durante muitos anos. Só que
eu tive que reduzir minhas turmas conforme o tempo ia passando, porque o meu volume de trabalho foi aumentando. Os clientes começaram a me conhecer, começaram a me indicar, colegas começaram a me indicar, eu comecei a ter meus clientes diretos e o meu volume de trabalho foi aumentando até o momento que eu falei, gente, não dá pra eu dar aulas, assim, muitas horas de aula, né, durante a semana, eu tenho que reduzir essa carga. E aí eu fui reduzindo e depois que a minha filha nasceu, eu não dei mais aula. Eu comecei a trabalhar só com tradução e interpretação, no máximo dando aula de legendagem, e agora arrumei um espacinho na minha agenda para dar aula de interpretação a convite da Faculdade Forte. É bem complicado isso, sabe? Assim, o dar aula é um extra que eu gosto muito, mas até falando financeiramente, para mim não compensa. Eu prefiro trabalhar com tradução e com interpretação mesmo. Não pensem que o meu ganha-pão não é dar aula, o meu ganha-pão é tradução e interpretação. É isso que paga as minhas contas. O que você quer fazer? O que eu aconselho para vocês é justamente o contrário. É você ter, não vou nem dizer como plano B, mas assim, você estabelecer um limite. E em vez de você ter um plano B, você usar esse seu plano B como a sua fonte de renda enquanto você está estudando tradução. E você botar assim... Não, daqui a 3 anos... Eu tô chutando, tá? Um número aí. Daqui a 3 anos, eu quero passar a trabalhar somente com tradução. Coloca essa meta pra você correr atrás. Ter um plano B é bom? É, mas às vezes o plano B não vai fazer bem pra gente. Porque a gente vai se acomodar, entendeu? Então, você gosta de trabalhar com idiomas? Eu não sei o que você pensa como plano B. Se é dar aula de idiomas, se é trabalhar como recepcionista bilíngue, ou secretária bilíngue, ou sei lá, né? Tem tantas carreiras por aí que a gente pode trabalhar usando, né, a nossa língua estrangeira. Não sei qual seria o seu caso, mas você pode usá-lo agora para manter os seus estudos de tradução, até você se estabelecer na tradução, até você aumentar o seu volume de trabalho, para você ter condições de participar dos eventos que tem, presenciais inclusive, não apenas os online. Pega esse teu plano B e não deixa ele como plano B. Deixa ele como sua fonte de renda para você se estabelecer na tradução e aí você fazer a sua transição de carreira. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse é o meu conselho. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Se eu não entendi, você me explica melhor para eu poder te ajudar melhor. Mas eu achei muito interessante, sabe? Assim, eu gostei bastante dessa pergunta, porque eu acredito que seja uma dúvida, né, real de muita gente. Tem muita gente que pode ter medo aí da tradução. Aquela dúvida de sempre que vocês têm, né? Mas a inteligência artificial, a tradução automática, vai roubar o meu lugar. Eu preciso ter um plano B. Gente, eu escuto isso, conversas desse tipo, desde que eu entrei na tradução. Há mais de 10 anos eu já escuto essa conversa. E 10 anos se passaram que eu estou aqui. E eu continuo investindo na profissão. Você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. No dia que eu achar que não vale mais a pena, eu com certeza vou parar de produzir conteúdo para vocês e eu mesma vou parar de trabalhar com tradução e com interpretação. Mas enquanto eu estiver aqui produzindo conteúdo, é porque eu acredito que vale a pena investir sim nessa profissão. E eu não tenho um plano B. Se amanhã a tradução ou a interpretação não funcionar mais, eu não tenho um plano B. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu vou criar outra coisa, entendeu? Mas hoje, eu não tenho um plano B. E vamos pensar junto comigo, olha só. Tem muita gente que fala assim: a tradução e interpretação vai deixar de existir e tal, né? Por causa da inteligência artificial, por causa dos tradutores automáticos que tem por aí. Hoje em dia você pode viajar sem saber o idioma estrangeiro, porque, né, você fala, aí ele já traduz, aí você consegue conversar assim com as pessoas. Ok. Hoje em dia tem os fones lá, né, que você fala e ele traduz já pra você, assim, faz tipo uma tradução simultânea no teu ouvido e tal. Beleza. Os cursos de idioma já faliram por causa disso? As pessoas já pararam de estudar inglês, espanhol e outros idiomas por causa disso? Não, né? A gente ainda tem futuro. Eu vejo que a gente ainda tem futuro pela frente. Até quando? Não sei. Mas, como eu falei pra vocês, eu não tenho um plano B. Se a tradução acabar amanhã, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer na minha vida. Sério, eu não tenho um plano B. Isso é a minha vida. Traduzir, interpretar, legendar é o que eu amo fazer. Pega o seu plano B, novamente.
coloque ele em ação, para ele te dar a renda que você precisa agora no início, para você poder pagar seus estudos, para você poder investir em conhecimento, em técnica, aprender a trabalhar com tradução, participar de todos os eventos que você puder. Agora que os eventos presenciais voltaram, procura ir nos presenciais também, porque a vibe é diferente, sabe? Você conhecer a pessoa ali da internet, dos grupos e tal, vendo no Zoom, aquele negócio é legal, mas você tem contato com a pessoa, sabe? Ver pessoalmente aquele rostinho que você só vê aqui daqui pra cima, cara, é outra história. É melhor você fazer uma transição de carreira para a tradução do que você manter o plano B e ficar ali acomodadinho, né? Às vezes você vai até se estabelecer na tradução, mas você vai ficar ali naquele nível, sabe? Não vai passar daquilo porque você tá na zona de conforto, você tem um plano B. De repente, né, a necessidade, quando você já queimou todos os barcos e você tem que fazer aquilo ali dar certo, você vai conseguir muito mais longe do que você pensa, do que você imagina. Então, espero ter te ajudado com essa dica, ajudado a outras pessoas também, né? Vai que às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. E se não era exatamente isso a sua dúvida, então manda pra mim e a gente vai conversando depois em off, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima semana, no próximo mês, né? Que já vai ter virado mês e vamos nos falando. Muitos beijos pra vocês, sucesso, tchau, tchau.